Última devolutiva, Maria das Dores, com um gráfico com 8% de esquizoide, 31% de oral, 7% psicopata, 41% masoquista e 13% rígida. Explicando o funcionamento do masoquista e do oral, a Maria das Dores é uma pessoa de puro sentimento, né? Uma pessoa que sente com muita intensidade. O masoca, além do sentir, ele também tem muita força, né? Então tem uma capacidade de suportar coisas difíceis. É um traço bem resiliente, bem empático, sempre pensa no outro, né? Se coloca no lugar do outro, precisa de muita segurança, é um traço bem metódico, bem organizado, que gosta de planejar muito bem as coisas. Então são pessoas bem técnicas, bem executoras e observadoras. São pessoas que observam, são muito atentas aos detalhes, tudo isso para que ela não corra o risco de deixar passar alguma coisa, né? De fazer alguma merdinha. Então tem todas esses recursos aí, o traço de masoquista. O oral, puro sentimento também, intenso, sensível, tem uma necessidade também de estar com pessoas, de se comunicar, de existir, de sentir, tem uma habilidade bem interessante que os orais têm, que é entender o que o outro está sentindo, né? Então, eu imagino que ela com o masoca e com o oral, ela tem essa facilidade de entender o outro, saber do que o outro precisa, sem mesmo alguém ter falado alguma coisa, né? Então, essa já dizendo aí sobre a combinação desses traços, essa conexão com o outro é muito, muito intensa para quem tem oral e masoquista, né? Então, são pessoas muito agradáveis, com muito amor, com pessoas bem solidárias, que gostam de ajudar muito, né? E isso às vezes acaba sendo, de alguma forma, as outras pessoas acabam se aproveitando um pouco, né, de pessoas assim, mas ela tem aí uma empatia muito grande, né? Então isso é muito bacana aí, ver pessoas com esses traços, o quanto elas se doam para o outro, né? Agora, a parte do conflito nisso, até mesmo nesse lance de se doar pelo outro, é que facilmente elas se deixam em segundo, terceiro, quinto, 20º plano, né? Elas estão sempre colocando o outro em primeiro lugar, a necessidade do outro, o problema do outro, sempre nessa tentativa de ajudar, né? Então ela acaba se deixando aí para trás, né? Então é bem comum essa combinação, a pessoa ter esse problema. Um outro ponto de conflito é o lance de sentir, né? Então o oral sente e coloca para fora, quer seja com palavras, com atitudes, com choro, enfim, o oral acha sempre um jeito de colocar aquilo que ele está sentindo para fora. E o masoca, ele sente tanto quanto o oral, só que ele guarda tudo isso, né? Então ele não corre o risco de expor aquilo que ele está sentindo, então ele deixa isso tudo guardado. Então pode ser que a Maria tenha esse conflito de sentir e hora ela quer falar e hora ela quer guardar, e aí isso acaba sendo confuso, né? Em que momento eu posso falar, em que momento eu tenho que guardar, né? Então, entendendo aí a problemática que ela tá, com 38 anos, engordou durante a pandemia, então é comum também essa combinação desses dois traços, eles têm uma tendência a acumular peso, né? O oral gosta bastante de comer, o masoca precisa ser forte, então a comida também tem ali
uma função na vida dele, então é natural que eles tenham essa tendência a esse acúmulo de peso. A pandemia, então, isso ficou ainda mais fácil, né? Todo mundo em casa, fora da sua rotina, do seu dia a dia, e parece que a única coisa que nos resta é comer. Então, a Maria provavelmente está aí nessa mesma situação, né? E aí, com 38 anos, o metabolismo já funciona de forma mais lenta, né? Já perder peso não é tão fácil assim, né? Então, isso acaba aí aumentando esse problema. O que não quer dizer que ela não consiga, né? Que seja impossível, mas que vai exigir dela um esforço maior para que ela consiga aí emagrecer e ter uma redução aí de peso. O fato dela trabalhar né, como contadora, isso mostra que ela estava ali alinhada, né, na função diante dos seus recursos, né? Para ser contador precisa de muita atenção, são bastante detalhes, né? É um trabalho mais técnico e que os masocas dão conta de fazer isso tranquilamente. Então, eu imagino que a Maria fazia isso aí muito bem. E aí a empresa faliu, né? Como um monte de outras também faliram aí com essa pandemia. E ela recebeu um outro emprego aí para uma área de criação, que claramente não é uma área em que ela tenha facilidade, né? Ela tem 8% só de esquizoide, que é esse traço que tem esse poder de criação mais elevado, e embora ela tenha aí um oral que também gosta desse dinamismo, de uma coisa diferente a cada dia, que tem essa espontaneidade, mas ele não tem tanta capacidade assim de execução, né? Então, estar numa função que ela precisa se forçar a criar, traz para ela aí um desconforto muito grande, né? Então, o masoca, ele não é um traço espontâneo, não é um traço que improvisa, um traço que cria, pelo contrário, ele precisa ali sempre de um passo a passo, né, para ele se sentir seguro. Então, não é estranho que ela tenha se sentido aí perdida nessa nova função aí que ela tá desempenhando, né? Mas também eu entendo que ela tem aí uma certa consideração pelo patrão, né? Então, o fato dele ter se preocupado com ela, né? Olha, faliu a empresa e agora para você não ficar sem fazer nada, vem trabalhar aqui. Então, essa atitude do patrão traz para ela um acolhimento, né? E aí ela fica aí na dificuldade de dizer não, que também é um grande problema dos masocas, dizer não. Então, nossa, ele foi tão, né, o sentimento, ele foi tão bondoso, ele pensou em mim, né, me propôs esse trabalho, mesmo não sendo na minha área, para não ficar sem fazer nada e tal. Como é que eu vou rejeitar? Como que eu vou dizer para ele que eu não quero, né? Então, tem esse sentimento aí de pensar no que o outro vai achar se eu falar que não quero, se eu dizer que não tô feliz e satisfeita com esse trabalho. Então, ela tem essa dificuldade aí de dizer de fato o que ela quer de verdade, né? Então, fica aí sempre com esse sentimento do outro, né? De frustrar a expectativa, ou de desagradar, ou de ser ingrata, talvez. E aí ela aceita esse trabalho e fica aí se forçando a fazer uma coisa que de fato ela não tem essa naturalidade, né? Não tá dentro aí dos recursos que os traços dela têm, né? Então, pensando em uma resolução para essa situação da Maria,
Primeiro ela ter clareza sobre o que ela quer para ela, né? Então, esse trabalho tá bom, eu tô feliz com esse trabalho, tô satisfeita, eu tô aqui utilizando todos os meus recursos, tô conseguindo executar as funções, ter essa clareza sobre ela, né? Se colocar em primeiro lugar. Acho que esse é a primeira lição para ela, né? Se colocar em primeiro lugar, ser prioridade. E feito isso é repensar, né? Se vale a pena continuar nessa empresa, né? Nessa função aí inadequada para ela e chegar pro patrão e agradecer por ele ter ofertado, ter se importado com ela, mas que ela vai seguir com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela gosta, né? Então, eu penso que esse é o ponto mais difícil, a clareza sobre o que quer, porque tá sempre deixando essa vontade de lado, né? Sempre fazendo pelo outro e ter essa conversa, né? Do tipo, olha, eu tô pensando em mim, isso não está bom para mim, então eu vou tocar de uma forma diferente, né? Então essa ação acredito que seja a mais importante para ela. E aí deixar um pouquinho essa oral existir, né? Nesse momento de pandemia, com todas essas coisas acontecendo, às vezes não conseguir se planejar da forma que gostaria, né? Isso acabou deixando todo mundo meio que sem saber o que fazer, né? A gente não sabe o que vai acontecer, nem consegue se planejar muito bem, principalmente os masocas aí com essa necessidade de plano, de planejamento. Acredito que eles são os que tenham mais sofrido. Mas pensar que talvez, né, seja um ponto para ela, a segurança, né? Tipo, então é melhor eu estar empregada por conta da pandemia, mesmo estando nesse emprego que eu não gosto tanto, que eu não sei o que fazer, que eu me sinto perdida, do que estar desempregada, né? Então, eu entendo que tenha também esse sentimento, mas deixar essa oral existir, né? Então, ser mais espontânea, sair um pouco dessa necessidade de segurança e se permitir, né? Estar com pessoas, aprender uma atividade nova, dançar, encontrar com as amigas, né? De repente até fazer um network aí com essas novas pessoas, com as amizades, com família, enfim, quem sabe até encontrar aí um emprego novo, né, mais adequado para a profissão dela, para que ela consiga estar aí dentro dos seus recursos, né, e olhar para esse ganho de peso como uma forma em que ela precisa, primeiro, se livrar desse peso de carregar essa responsabilidade aí da empresa não falir, de que tem que fazer alguma coisa, de que tem que ajudar, se livrar desse peso, né, emocional, vai também proporcionar ela aí eliminar alguns pesos físicos também. E deixando essa oral mais livre, ela também não tem que ficar ali o tempo inteiro achando um jeito de existir comendo, né? Então, isso pode ser para ela um bom começo aí, para que ela consiga sair dessa problemática e seguir mais leve, né? Encarar a vida aí de uma forma mais leve e escolhendo sempre ser uma adulta saudável, ok? Obrigada e até!